Oi, pessoal do oitavo, tudo bem? Presta atenção aqui nesse conteúdo que eu vou dar uma introdução para vocês dessa matéria, tá? Situação de aprendizagem 1, na página 58 da apostila de vocês de matemática, tá? Primeiro a gente vai descobrir, né, entender o que são os números de base 10. Aí eu vou ajudar vocês a fazerem esse exercício aqui, passando orientação. E aí depois, em outro vídeo, eu vou colocar para vocês as notações científicas. Vocês vão aprender o que é isso daqui. Primeira coisa que vocês não podem esquecer é que, e se precisar, é só voltar lá atrás, que a matéria ainda está disponível no Classroom de vocês, do primeiro bimestre, é o conteúdo de expoente, que é potência, tá? Lembra, potência é quando tem um número na base e outro número aqui no expoente, que é um número pequenininho, né? É que significa quantas vezes eu vou multiplicar isso daqui. Bom, a explicação de potência vocês já tiveram. Quem não se lembrar, é só voltar lá na matéria, tem os vídeos aí disponíveis para vocês no Classroom. Mas prestem atenção no que eu vou explicar aqui agora, que a gente vai trabalhar bastante com potência agora nesse bimestre, tá bom? Primeiro a gente vai falar o quê? O que são as potências de base 10? Por que surgiram as potências de base 10? Surgiram porque a gente precisava achar um meio de calcular números muito, muito grandes ou números muito, muito pequenos. A distância daqui, por exemplo, até o Sol vai dar um número muito grande. E o tamanho de uma célula, por exemplo. Como que eu posso escrever o tamanho de uma célula? É um número muito pequenininho, então é 0,00000 infinitamente, né? E aí o númerozinho lá. Então, para eu escrever o tamanho de coisas muito grandes ou o tamanho de coisas muito pequenas, eu vou precisar utilizar essas potências de base 10. Foi por isso que esse tipo de cálculo surgiu. Vamos compreender do que eu estou falando. Vamos lá. Potências de base 10. Então, a gente já sabe que potência é quando um número está elevado a outro. Então, tem uma base, que é o número grandão que fica embaixo, e o expoente, que é o númerozinho que está lá em cima, não é? A gente já viu isso com potência. Ó, potência é um número que tem uma base com o número grandão, e depois tem um expoente, que é o número pequenininho lá em cima. Ótimo. Então, potências de base 10 significa que são todas as potências em que a base vale 10. Ó, a base é o número que tem embaixo, ó. A base é o número que tem embaixo. Tá? O número que tem em cima chama-se expoente. Então, potências de base 10 são todos os números em que a base vale 10. Vamos entender isso daqui agora, ó. Como que se escreve, né, uma potência de base 10? Bom, já que a gente sabe que potência de base 10, né, é uma fórmula encontrada para simplificar um número que é muito grande ou muito pequeno, a gente sabe, então, que 10 elevado a 3 é uma simplificação de outro número. E o 10 elevado a menos 3 também é uma simplificação de outro número. Mas espera aí, professor, qual número? Vamos compreender uma coisa. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui tem 10 elevado a 3. 3 é um número positivo. Aqui é um 10 elevado a menos 3. Menos 3 é um número negativo. Muita atenção aqui, porque vocês vão usar muito isso para os próximos exercícios. Então, ó, primeiro motivo de atenção. Vamos lá. Vamos resolver primeiro de cima. Bom, 10 elevado a 3. 10 elevado a 3, de que outra forma eu posso escrever? Eu vou, então, colocar o 1, eu vou escrever 1, como eu fiz aqui. Tá? E qual é o meu expoente? É 3, não é? Eu vou lá e eu escrevo 3 vezes o número 0. 1, 2, 3. Certo? Então, quando o meu expoente for positivo,
eu vou contar zeros, tá? Que vem depois do 1. 10 elevado a 3. Toda vez vai ser isso, tá bom, pessoal? Vamos lá. 10 elevado a 3. Então, eu vou lá, eu escrevo 1. Boto. Quantos zeros depois? É como se eu escrevesse esse númerozinho aqui, ó. Essa quantidade de vezes. Tudo bem? Então, eu vou reescrever, ó, tá aqui. E esse zero, eu vou reescrever também. Quantas vezes? 3 vezes. 1, 2, 3. Quando o número, então, aqui do meu expoente for positivo, você vai escrever o zero desse ladinho aqui, ó. Do lado direito. Tudo bem? Professor, e aqui? Aqui, pessoal, o número é negativo, não é? Então, o que vocês vão fazer? Vocês, como o número aqui é negativo, o zero vai vir antes do 1. Lá, ó. Antes do 1. Nesse caso. Vamos lá, então. O que você vai fazer? Você vai escrever 1 novamente. Né? Você reescreve esse primeiro número aqui. E aí você escreve o zero. Quantas vezes que está indicando aqui? Que número que é esse? 3, não é? Você vai escrever, então, o zero 3 vezes. Porém, é negativo. Então, você tem que escrever desse lado aqui. Ó. Desse lado. Antes do número 1. Então, você vai lá, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Escrevi o zero 3 vezes. Só que dessa vez, antes do número 1. Tá bom? E aí, o que você faz? Escreveu essas 3 vezes? Aqui no primeiro zero, você vem logo depois dele e faz o quê? Bota uma vírgula. Tudo bem? O que significa isso daqui? Significa, pessoal, que aqui, 10 elevado a 3, positivo, eu estou falando de um número muito grande. 10 elevado a 3 é o mesmo que 1000. E 10 elevado a menos 3 significa que eu estou falando do número de uma coisa muito pequena. 10 elevado a menos 3 é o mesmo que 0,001. Tá bom? Feito isso daqui, a gente precisa entender uma coisa. Se eu consigo escrever isso daqui dessa maneira, uma potência dessa maneira, com todos os algoritmos, né? Algoritmos são as letrinhas, né? Os numerozinhos. Todos os algoritmos, olha, vários algoritmos. Algoritmos é o nome que a gente dá para os numerozinhos. Eu posso fazer o contrário? Como que eu faço o contrário aqui? Como que eu vou achar isso daqui, transformar isso daqui numa potência? Prestem atenção aqui, é um outro momento de prestar atenção também. Bom, se eu sei, aqui ó, meu zero, tá tudo vindo depois do 1, tá? Meu zero aqui não vem depois do 1? Então, eu sei que isso daqui é um número com expoente. 0 depois do 1 é expoente positivo. Olha o expoente aqui. Positivo. Então, eu vou reescrever isso daqui com expoente positivo. Tá? O que eu vou fazer? Eu venho aqui, então, na frente. Eu coloco o 10. A gente não está falando de expoente base 10? Eu coloco 10. Quantas vezes eu escrevi o zero aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai ficar 10 elevado a 7. Escrevi isso daqui de outra maneira, né? Ó, é igual aqui em cima, ó. Aqui em cima não tá 10 elevado a 3, ó. Então, a gente repetiu 1. E o 0 eu escrevi 3 vezes. Aqui tá a mesma coisa, ó. Eu repeti 1, não foi, ó? Repeti 1. E o 0 eu escrevi 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom,
Agora eu quero fazer esse daqui, pessoal. Tá? O que eu vou fazer então? Eu venho aqui na frente também. Não tô falando de expoente de base 10? Qual que tem que ser minha base, então? A base é o número grandão que eu escrevo aqui embaixo. A base tem que ser 10. Eu tô falando de expoente de base 10. Bom, mas professor, aqui é 0, um monte de 0 e 1. O que significa quando os zeros vierem antes do número 1? Ó, aqui o 0 tá vindo tudo antes do número 1. Vamos aqui no exemplo em cima. Se o 0 vem antes do 1, significa que o meu expoente é negativo. Tá? Então, dá uma olhadinha aqui. Bom, reescrevo 1, né? Expoente base 10, reescrevo 10 aqui. Reescrevi 1 aqui. Coloquei o 0 e eu tenho que colocar quantas vezes eu vou repetir esse 0. Quantas vezes? Vamos contar comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Foi isso mesmo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu escrevi o 0 12 vezes. Tá correto escrever assim? Não, não está correto. Eu preciso colocar o sinal de negativo. Afinal de contas, o 0 tá tudo aparecendo aqui, ó, antes do 1. Tá bom? Então, a gente conseguiu fazer uma potência, virar um número com algarismo, né? Aparecendo todos os algarismos, todos os numerozinhos desse número aqui. E a gente conseguiu fazer esses números grandões, cheio de algarismo. Lembra que eu falei, algarismo é o nome que você dá para cada um dos números. Esse número aqui, cheio de algarismo, a gente transformou em uma potência de base 10. Isso não é difícil. Só que vocês vão usar isso daqui para fazer o restante. Bom, vamos lá. Saindo daqui, nesse mesmo vídeo, eu vou ensinar vocês como simplificar os números, tá? Ó, por exemplo, se vocês forem ler isso daqui, talvez vocês sintam um pouco de dificuldade na leitura desse exercício. Porém, o texto está pedindo para você fazer uma coisinha aqui, ó. Vamos lá. Inclusive aqui, ó. Você vai ler esse textinho aqui. Aí aqui tem um questionamento que vai pedir para vocês fazerem um exercício. Ó, o que ele vai dizer? Você teve dificuldade para realizar a leitura do parágrafo anterior? Essa leitura? Como você poderia reescrevê-lo de uma forma diferente? Prestem atenção aqui, por isso que eu fiz essa setinha. A gente vai reescrever, então, esses números que estão aí em cima de uma maneira diferente. Vem aqui comigo, ó. Eu já reescrevi tudo aqui, a gente vai passar isso por uma maneira diferente de escrever. Vamos lá. Vamos ler junto. O planeta Terra tem números que impressionam. Já pensou neles? A Terra tem um diâmetro de 12.756.000 metros. Diâmetro é o quê? A medida daqui até aqui. Se eu fosse fazer isso daqui, ó. Pronto, é o diâmetro. Se eu fosse medir daqui até aqui, só dando uma voltinha assim. Diâmetro. Sua área é de 510.072.000 quilômetros quadrados. Tá? A área é todo o espaço que ela ocupa. Tá? Ela tem uma massa de 5 septilhões 973 6 bilhões 600 quinquilhões de quilos. Olha que número mais absurdo. Olha o tamanho desse número aqui, ó, de quilos. Então, a massa é o peso, né, da Terra, o quanto ela pesa. A população aproximada de 7.722.522.000 pessoas, habitantes.
Os oceanos têm massa de 1.350 quadrilhões de toneladas. Equivalem a 1/4 vezes 400 da massa da Terra, cobrindo uma área de 361.800.000 quilômetros quadrados. Vocês percebem que até para ler isso daqui, a gente tem um pouco de dificuldade? O que a gente vai fazer aqui? O que vocês vão fazer aí? Esses números aqui, ó, a gente vai transformar numa maneira mais fácil de escrever. Vem aqui comigo. O que a gente vai fazer aqui, então? Bom, eu vou ensinar para vocês, pessoal, que a gente pode escrever isso de uma maneira mais fácil só arredondando os números. Por exemplo, se eu for arredondar isso daqui, como que eu posso arredondar isso daqui? 12.756. Vou falar da primeira maneira que você pode arredondar isso daqui. A primeira maneira é levando em consideração o primeiro número aqui da frente e escolher só um desses daqui para arredondar. Isso daqui, ó, se eu quiser arredondar assim, para ficar simples, eu posso escrever assim, ó. 12.700.000. Né? Ó, 12.7. Pronto, já arredondei. Milhões. Ok. Porque eu sei que, ó, aqui é centena, ó, unidade, dezena, centena. Aqui tá na casa dos 1.756.000. Aqui tá na casa dos milhões. Então, 12.7 milhões. Prestem atenção nisso daqui, tá? Pra vocês entenderem esse esqueminha de unidades. Vamos lá. Agora vamos simplificar isso daqui. 510.072.000. Como que eu posso fazer isso? Aqui, ó. 510.072. 072 não é quase 100? Pronto. Milhões. 510.1 milhões, por exemplo. Simplifiquei aqui. Aqui, olha esse número, que tamanho. Gigantesco isso daqui. Vamos simplificar? Com certeza. Ó, vamos entender primeiro as casas aqui, ó. Aqui é a casa das centenas. Milhões. Desculpa, centenas. A casa dos mil. Dos milhares, né? Falando direitinho, dos milhares. Casa dos milhões. Bilhões. Trilhões. Quadrilhões. Quinquilhões. Sexilhões. Septilhões. Olha que doideira isso daqui. Tá? Mas fique atento, então. Septilhões. Vamos simplificar isso daqui, então. Reescrever aqui do lado. Qual a maneira mais fácil de fazer? Boto 5 aqui. Ponto. Número maior aqui. 9. Septilhões. Pronto. Acabou. Muito mais fácil ver 5.9 septilhões do que escrever tudo isso daqui, né? Agora vamos fazer isso daqui, ó. Casa das centenas, casa do milhar, casa dos milhões, casa dos bilhões. Simplificando isso daqui, 7 bilhões, 7 pontos, você pode colocar aqui 7.7 bilhões. Vamos agora para esse número aqui de baixo, ó. Casa das centenas, casa dos milhares, casa dos milhões, casa dos bilhões, casa dos trilhões, casa dos quatrilhões e casa do quintilhão. Vamos lá, então. Como que eu posso escrever isso daqui? Ó, se aqui é a casa do quintilhão, é 1.35
quintilhão. Tá? Um ponto. E aqui, os quilômetros. Casa da centena, casa do milhar, casa dos milhões. Como que eu posso escrever isso daqui? Opa, desculpa, escrevi errado, gente. Aqui não é 381, não. Aqui é 361, tá? Que é o que tá no texto aqui, ó. É 361. Desculpa, tá? Então, vamos escrever aqui, ó. Isso aqui aqui no lugar do 8 é o 6, tá? Aqui no lugar do 8 é o 6. Então, é 361,8 milhões. Bom, vamos lá. Simplifiquei tudo isso daqui, não simplifiquei? Pessoal, entendam uma coisa. Tem ainda outro jeito de eu simplificar, tá? Aqui o que eu tenho? Eu tenho só... Aqui eu tinha, ó. Tem uma casa, outra casa, outra casa. Uma casa, outra casa, outra casa. Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas, ó, circuladinhas, né? Lembra que eu falei pra vocês? A casa da centena, do milhar, do milhão, do bilhão, do trilhão, do quatrilhão, do quintilhão, do sextilhão, do septilhão. 7 casas. Eu fiz isso daqui virar o quê? 2 casas. Uma casa antes do ponto, outra casa depois do ponto. Uma casa antes do ponto, outra casa depois do ponto. Uma casa, outra casa, uma casa, outra casa, uma casa, outra casa, uma casa, outra casa. Tá? Bom. E se eu quiser transformar esses números que estão com 2 casinhas em um número com uma única casa? Prestem atenção nisso. Para você arredondar isso daqui, você precisa levar uma coisa em consideração. Tá? Observem aqui, ó. 12,7. Se eu quiser arredondar 12,7, qual é a maneira mais indicada de eu arredondar esse número? Se eu escrever, por exemplo, 12, só o 12 milhões, é a maneira mais correta de eu arredondar isso daqui? Pensa aí comigo. Eu quero simplificar. Mas, pessoal, se eu escrever só o 12, sem o 7, não é a maneira mais correta. Eu vou explicar o porquê. 12,7 tá mais perto do 13 ou tá mais perto do 12? Vem aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. 12, 12,1, 12,2, 12,3, 12,4, 12,5, 12,6, 12,7, opa, 12,8, 12,9, olha que beleza de letra, eu vou escrever aqui embaixo, tá? 13. O 12,7 fica mais próximo do 13 ou fica mais próximo do 12? Ele fica mais próximo do 13, pessoal. Então, se eu tiver um número depois da vírgula que for menor do que 5, se o número aqui, ó, fosse menor do que 5, eu ia escrever 12 milhões. Como o número aqui depois do ponto é maior do que 5, aí então eu escrevo a casa que vem depois, que é o 13. Tá? 12,7 está mais perto de 13 milhões do que do 12. Compreenderam com esse esqueminha aqui? Se precisar, volta um pouquinho o vídeo e aí vocês vão compreender. Vamos lá. 510,1 milhões. Aqui, ó, 1, por exemplo, é menor do que 5, então eu posso usar o 510 mesmo. Milhões. E os 5,9 septilhões? O 9, né? É maior ou menor do que 5? É maior, não é? 9 não é maior do que 5. Então, é melhor eu simplificar escrevendo o número 5 ou escrevendo o número 6? É melhor eu simplificar escrevendo o número 6. 6 septilhões. E aqui? 7,7 bilhões. Como que é mais fácil simplificar? 7
é abaixo de 5 ou é acima de 5? Se fosse abaixo de 5 o número aqui, eu ia simplificar escrevendo só o 7 mesmo. Como o número que está aqui é maior do que 5, eu vou transformar o 7 em 8. 8 bilhões. Aqui é 1,35 quintilhão. Eu quero simplificar e deixar só uma casinha, só a primeira casa. Igual eu fiz em cima. 35, né? Você não precisa nem considerar o 35. Você considera o número que vem logo depois do ponto. Qual que é o número que vem logo depois do ponto? 3. 3 tá para cima do 5 ou para baixo do 5? 3 está para baixo do 5. Então, você só escreve aqui 1 quintilhão. 1 quintilhão. 361,8 milhões. O 8 está abaixo ou acima do 5? Acima. Então, o que eu faço? 361 vai virar o quê? 362 milhões. Com essa explicação aqui, a gente vai entrar no próximo vídeo em notação científica. Vocês vão entender o que é isso daqui e isso daqui. Mas assistam esse vídeo primeiro. Se precisar, volta o vídeo, adianta o vídeo, atrasa o vídeo, não tem problema. Mas é importante que vocês assistam esse vídeo com muita atenção, porque o que vocês aprenderam aqui, vocês vão começar a usar em todo o resto desse primeiro capítulo. Até mais.